tem um tiratema de ontem entre Kim Rafael e Ângelo Rigon. Eu vou pedir para os meus outros colegas todos ficarem apenas atentos, porque dados do Portal da Transparência apontam que Lula gastou em 7 meses de mandato mais do que todos os seus antecessores aí que utilizaram o cartão corporativo. O de Lula somou praticamente aí quase 8 milhões de reais. Bolsonaro no mesmo período 5,3 milhões, Temer 3,8 milhões e Dilma 4,9 milhões, segundo uma matéria que foi publicada pela Folha de São Paulo na segunda-feira dessa semana. Aí, em contrapartida, o Palácio do Planalto divulgou já também na segunda-feira uma nota justificando que os quase 8 milhões de gastos com o cartão corporativo do presidente Lula o valor é justificado pela intensa agenda internacional e que Lula teria trazido já para o Brasil mais de 110 bilhões em novos investimentos. Kim Rafael, pode fazer a pergunta para o Ângelo, fica à vontade. Não vou fazer pergunta para o Ângelo, não. A única coisa tem que deixar muito claro o seguinte: os dois presidentes são os que mais gastaram mensalmente no cartão corporativo desde 2013. Isso está na Folha de São Paulo e o valor econômico do consórcio do mal. Primeira coisa. Mas você não acreditava Bom conceito que você tem da imprensa brasileira. Pois é. Aí que eu digo pra você. Eu quero ver a opinião do Ângelo Rigon no que ele vai falar realmente, trazendo esses dois veículos de comunicação. Mas em comparação, é claro, né? Vai, Kim, rapidamente. Em comparação, nem vamos entrar em detalhe, né? Mas nós sabemos que o Lula, por exemplo, já criticou o Bolsonaro na campanha, dizendo sobre o cartão corporativo, mas agora, né, gasta a torta direita. Comparado, obviamente, desse ano para o ano passado, Lula aumentou os seus gastos do cartão corporativo. E daí, segundo a Folha, querido, né, ficou quase 4 meses sem divulgação do cartão corporativo. Se falava tanto em transparência, e agora? Rigon, como é que vai ficar? Minuto para réplica. Ok, a diferença é justamente isso. A gente está comparando o período. Então você pega o mesmo período do Lula, o mesmo período do Bolsonaro. Lula viajou 19 vezes, Bolsonaro viajou 8 vezes. Cada viagem do Lula, com cerca de 50 pessoas, custou 420 mil reais. 19 viagens. Bolsonaro, no mesmo período, viajou 8 vezes, para comer pastel lá, inclusive, em Nova York. Cada viagem, uma das 8 viagens dele, são 11 a menos que o Lula, custou 663 mil reais. Então, aí pronto, acabou, são números. Esses são os números. Foram 11 viagens a mais, você gasta mais no mesmo período. E não fosse o Bolsonaro, o Lula nem precisaria viajar. Mas quais foram os destinos? Segura. Quais foram os destinos? Segura aqui. Quais os destinos? Paraguai? Estados Unidos? Parou, Kim. Tô te pedindo, senão eu vou fazer mais um quadro. Ele joga aqui, mas... Não é a tua vez de falar. Daniel, em 30 segundos pra você jogar lenha na fogueira. Vai, 30 segundos. O Paulo Caetano... Pros dois, vai. O Rigon, ele tá defendendo aqui, mas é uma coisa assim, a gente vai criticar sempre esses gastos exorbitantes, tanto do Bolsonaro quanto do Lula. O Boulos em São Paulo, quando o Bolsonaro apareceu ali comendo pastel, fez críticas pesadas. E agora, com o Lula no mesmo discurso, a gente não vê a oposição fazer essas críticas pesadas. Lenha na fogueira em 30 segundos. Eu gostava que o Bolsonaro andava mais no Brasil, né? O Lula praticamente só tá visitando o Brasil e vai embora. Ele ficou 2 dias em Brasília, ele voltou da Índia, ficou acho que 2 dias em Brasília. Na sexta-feira já tava indo pra Cuba, agora tá lá em Nova York. Então, assim, pelo menos o Bolsonaro gastava menos e andava no Brasil, né? Tupã, 30 segundos, lenha na fogueira, pouquinho pro Ângelo. Olha, Paulo Caetano, eu vou resumir a isso. O Lula é um socialista burguês, então ele é um burguês capitalista indiretamente, Paulo Caetano. 1 minutinho pra encerrar, Kim. Pois é, a gente fala tanto desses gastos e enfim, mas tem que falar os destinos onde foram, né? Mas uma coisa muito simples, o Lula viajou tanto, mas tanto que ele mesmo já quebrou o recorde dos próprios governos nos primeiros mandatos dele. Então assim, o que realmente o Lula vem fazer no Brasil? Só comprar realmente sofá e cama de 60 e 40 mil reais, você nem vai dormir, nem vai sentar. Pra que ter comprado então? Né? Agora, obviamente, estão em transição aí pra comprar talvez um avião melhorzinho pra ficar viajando. E isso promete o quê? Mais gastos, não só nesse período, mais gastos até o final do mandato e agora muito mais viagens. Igual 1 minuto pra encerrar. Bem, só pra encerrar, além dos números que eu dei, 19 viagens contra 8 viagens. É óbvio, tá? Está mais que explicado. Só não entende quem realmente não quer. Mas tem um negócio chamado retorno das viagens que o Lula fez. Só na recuperação da imagem
estragada pelo seu Bolsonaro, que não conhecia o Brasil. Ele fazia motocicleta, fazia Terminou a campanha guerra da em tempo Ucrânia? integral. Terminou a guerra. Então, minuto, só o retorno de imagem, não estou falando nem o financeiro, que é muito alto. Os acordos que foram reatados, que o Bolsonaro pisou em cima, Com a Venezuela e especialmente, Cuba? sem mentir, na área do meio ambiente, Venezuela não, e com a Cuba? Suécia, Obrigado. com a Europa, você leia mais. Só isso valeu, mas só o retorno. As 6 vezes que ele foi interrompido no discurso da ONU, vale esse dinheiro gasto.